O vidro do corredor brilhava como espelho quando Maiara empurrou o carrinho de limpeza diante do painel que refletia a cidade inteira. O prédio da Harmonia Global erguia colunas de aço onde vozes falavam de cifras e fusões, mas o som que cortou a manhã veio em francês aflito. Um homem de terno caro, celular colado ao ouvido, rodava sobre o próprio eixo sem saber onde entrar. Não encontro a sala. Este lugar é um labirinto. A reunião começa em 5 minutos, dizia. Maiara afastou o pano do vidro, respirou, chegou perto e respondeu no mesmo idioma, com calma de professora, que acolhe aluno perdido. O senhor segue direto, vira à direita na segunda porta, sobe um andar e encontra a terceira sala à esquerda. O homem agradeceu como quem recebe água no deserto e sumiu correndo. Foi quando Eduardo Guedes, o diretor executivo que todos chamavam de implacável, estacou no corredor. Observou aquela mulher de uniforme azul marinho e expressão serena, a passant, mesma que passava ao lado dele todos os dias, como parte silenciosa da paisagem, falando francês perfeito. Maiara baixou os olhos e voltou a esfregar o vidro, como se a cena não merecesse um segundo de vida. Para Eduardo, merecia um mundo inteiro. Na sala ampla do topo do prédio, ele ficou com a imagem presa à cabeça. O currículo dos intérpretes contratados, as consultorias caríssimas, a sintaxe irretocável do contrato assinado no mês anterior e a mulher que, por 2 anos, limpou o chão de uma empresa que precisava exatamente daquilo que ela parecia ter. Desceu ao departamento de pessoas sem avisar. Pediu o dossiê da funcionária da limpeza. Encontrou uma pasta quase vazia com 2 linhas importantes. Estudante de línguas estrangeiras, notas excelentes, curso interrompido por motivos familiares. Nada mais. Não bastava. Na tarde do mesmo dia, ele atravessou o piso 28, onde Maiara lustra mesas de reuniões que nunca a convidam a sentar. Pediu 1 minuto, voz mais baixa que o costume. Soube que você estudou línguas. Quantas fala? 5, senhor. Espanhol, português, francês, inglês, alemão. E italiano às vezes quando a coragem aparece. A resposta saiu tímida, mas firme. Eduardo ofereceu um teste. Precisamos de ajuda com visitantes franceses na terça. Quero você na sala. Ela aceitou com uma condição que o fez sorrir pela primeira vez em semanas. Se eu entrar, é para ser ouvida de verdade, não para enfeitar. A mesa. A terça chegou com a cidade suspensa naquele céu quase branco. Maiara entrou ainda com o mesmo uniforme, mas a postura já não era a da invisibilidade. O intérprete contratado tropeçou nas jargões do setor. Olhos estrangeiros começaram a perder paciência. Maiara pediu licença em francês e costurou pontes onde havia ruído. Traduziu além das palavras, explicou nuances culturais, apontou uma cláusula que poderia virar armadilha no futuro. Fez perguntas certas, sugeriu ajustes. Ao final, assinatura na mesa, 50 milhões garantidos, um silêncio único, o silêncio que nasce quando um preconceito cai ao chão. No corredor, enquanto executivos cochichavam, Eduardo agradeceu e ofereceu algo entre promoção e teste. Quero você como intérprete quando for preciso, depois discutimos seu lugar definitivo. Por quanto? Ela perguntou sem medo. Ele ainda não tinha a resposta. Ouviu um não elegante. Valor sem salário é elogio vazio. Voltou ao alto do prédio, menos convicto da própria onipotência. A inveja, porém, não precisava de dicionário. Em cantos de cafeteira e elevadores, brotaram narrativas rápidas. A secretária Viviana, há anos perto do poder e longe de qualquer transformação interior, lançou a primeira pedra com sorriso. De um dia para o outro, a moça da limpeza vira especialista internacional. Isso é falta de respeito com quem estudou. Outros repetiram como quem limpa a culpa com o pano sujo. Alguém sumiu com produtos de Maiara, outro derramou café na área recém-lustrada. Risos curtos a cada armadilha. A queda planejada veio por denúncia. Documentos confidenciais esquecidos sobre a mesa viraram arma. Maiara, como sempre fazia,
Recolheu o papelado e entregou na recepção. Viviana correu ao departamento de pessoas, com o teatro ensaiado. No fim da manhã, sala fechada, semblantes duros. Você foi vista manipulando documentos sigilosos. Isto viola protocolo. Maiara explicou, sem floreio, sem choramingo. Peguei o que estava abandonado e fiz o que sempre faço. A sentença caminhava para a assinatura quando uma porta abriu com vento. Eduardo entrou, pediu os fatos, perguntou a Viviana por que documentos sensíveis estavam esquecidos e por que ela própria vagava fora de hora pela sala do conselho. O caso foi encerrado ali. O episódio acendeu dentro dele uma urgência. Cravou num organograma um cargo que não existia e que precisava existir havia muito. Coordenadora multicultural. Papel, salário digno, escopo claro, negociações internacionais, formação de equipes em competências interculturais, parcerias globais. Quando Maiara recebeu a proposta, as mãos tremeram menos que os olhos. Aceito, respondeu, mas eu sigo limpando até o fim da semana. Sempre termino o que começo. A vingança. Não descansou. Viviana alterou cláusulas no contrato novo durante a noite, inseriu privilégios indevidos, mexeu no acesso de sistemas e plantou a armadilha final. Fotografias clandestinas de uma única noite em que Eduardo e Maiara jantaram para celebrar. O acordo salvo com os alemães, conversa leve, risadas sinceras que não combinavam com quem vive armado o tempo todo. Na segunda, a mesa do conselho espalhou as imagens como munição. A cena era a mesma de muitos séculos. Uma mulher julgada pelo que não fez e um homem importante diante do fogo cruzado entre política e verdade. Maiara falou primeiro. Honestidade não precisa de dicionário estrangeiro, mas posso citar Shakespeare, se preferirem. O bom nome é a joia da alma. Não vendi o meu. Expliquem como eu alteraria contratos que jamais toquei. Investigação técnica desmontará o boato. Eduardo hesitou. Defendeu pouco, cuidou mais da aparência institucional do que da pessoa. Ela levantou, costas retas, dignidade intacta. Está claro que minha presença virou problema. Entrego o crachá hoje. Obrigada por me mostrarem quem são. Nos dias seguintes, o prédio pareceu mais alto e mais vazio. Eduardo dirigiu até o cemitério onde o pai, mecânico que virou empresário, descansava sob mármore simples. Lembrou mãos sujas de graxa que lhe ensinavam que o valor de uma pessoa não cabe num cartão de visitas. Chorou sozinho e entendeu algo que custa caro aprender. Não era sobre perder uma peça rara do tabuleiro. Era sobre trair o menino que ele foi. Voltou ao conselho com a espinha no lugar e fez o que devia. Admitiu o erro, propôs retorno com pedido público de desculpas e promoção à diretora de Relações Internacionais. Pegou o carro menos chamativo e foi até a casa humilde, onde Maiara vivia com a avó. Pediu perdão no portão e ouviu o que precisava ouvir. Não aceito remendo. Mostre mudança que não dependa de mim. A resposta veio pelo correio interno 3 dias depois. Uma carta longa, elegante e direta, como a voz que ele aprendera a respeitar. Não quero esmola, quero respeito. E proponho um programa para mapear e desenvolver talentos ocultos em toda a empresa, começando por quem nunca foi convidado para a mesa. Batizei de Raízes do Valor. Custará dinheiro e coragem, trará retorno financeiro e humano. Se houver interesse real, eu apresento. O conselho debateu com o pânico típico de quem teme espelho. A proposta venceu por margem estreita. O auditório encheu. Maiara subiu ao palco sem figurinhas de holofote. Falou de porcentagens e histórias. Apontou o homem da limpeza do 15º andar, engenheiro formado na França que lava azulejos enquanto esquece cálculos em guardanapos. Mostrou a moça do café que fala inglês e mantém sem erro as finanças da família. Revelou o motorista de terno puído que conserta computadores da igreja e entende de segurança digital mais que muito consultor. Em cada exemplo, trocou um rótulo por um rosto. Detalhou etapas do projeto, custos, economias projetadas, impacto cultural. Ao final, silêncio que dobra o ar. Depois, aplauso de pé. O programa nasceu ali, com orçamento, equipe e autonomia. Maiara iniciou entrevistas com quem nunca é chamado para
para a entrevista. Em poucos meses, 43 promoções internas, cursos pagos, validação de diplomas, rotas de mentoria. A inveja tentou sobreviver com sabotagens menores. Uma acusação contra um zelador antigo foi a última cartada. Dom Emiliano, 62, mãos firmes e honra por rotina, foi acusado de desativar alarme que permitiu o furto de equipamentos. Maiara passou a noite entre vídeos e logs. Descobriu desativação remota com credenciais administrativas. Achou o cartão de acesso da verdadeira culpada. Reuniu as provas e entrou com a pasta diante de Eduardo. Ele não titubeou. Demissão sumária de quem sabotou, promoção para o homem injustiçado, histórico limpo, desculpas em voz alta. A cultura mudava não porque designers refizeram a paleta de cores, mas porque decisões difíceis foram tomadas no lugar certo. Nesse caminho, Eduardo procurou Maiara numa noite de sexta. Não como diretor, como homem que desaprendeu a fingir. Coração em riste, admitiu um medo que jamais confessara a ninguém. Tenho medo de você porque você me mostra quem eu deveria ser. Ela sorriu triste, como quem entende a fraqueza e evita a humilhação. Eu também tenho medo de você, porque já me deixou sozinha uma vez. A coragem, quando veio simples. Ela deu um passo, ele deu outro. O beijo não resolveu política, mas alinhou duas verdades. Há encontros que até o elevador lembra. A empresa amadureceu com a mesma pressa da vida real. Relatórios com números históricos foram apresentados, junto de depoimentos de quem saiu do rodapé e foi para o parágrafo principal. Eduardo, no palco, fez o movimento mais grande que um líder pode fazer. Apontou para baixo e reconheceu de onde veio a virada. O valor de uma companhia não mora somente no lucro, mora nas vidas que ela deixa melhores. Pediu que Maiara se juntasse a ele no palco. As mãos entrelaçadas não eram comunicado de fofoca, eram símbolo de pacto público com uma ideia. No sábado seguinte, Eduardo bateu à porta da casa simples em Ecatepec. Dona Esperança, avó de olhos bons, abriu com cheiro de café. Ele pediu a bênção para o passo seguinte. Encontrou Maiara no quintal, sob o limoeiro, livro de poesia francesa aberto. Ajoelhou-se na grama irregular e disse mais do que promessas. Disse um plano de vida, construir, lado a lado, a cultura que aprenderam a defender. Ela chorou como quem lava as sombras e disse sim. O casamento reuniu gente que nunca se senta na mesma fileira. Executivos de sapato italiano dividiram banco com funcionários de uniforme limpo de domingo. A costureira do bairro fez o vestido, bordando pequenas línguas em fita fina, lembrando que cada palavra pode ser ponte ou muro. Dom Emiliano trouxe a neta pela mão. Michele, agora consultor, quis levar as alianças falando com sotaque doce. Quando a cerimônia terminou, pétalas caíram sobre cabeças diferentes que agora celebravam a mesma coisa. Não era contos de fadas, era justiça com afeto. A harmonia global ganhou mais prêmios que propaganda consegue empilhar. O programa Raízes do Valor virou referência nacional, exportado para empresas que não sabiam por onde começar. Maiara assumiu a diretoria de diversidade e potencial humano, com liberdade real para errar e acertar. Eduardo aprendeu finalmente a dormir sem armadura. O prédio continuou espelhando a cidade, mas refletia outra coisa também: a certeza de que uniformes escondem universos e que o trabalho mais nobre de um líder é descobrir, não apenas exigir. Numa manhã de vento fino, Maiara parou diante do mesmo vidro onde tudo começou. Olhou a metrópole, ouviu passos e vozes. Uma jovem do time de limpeza se aproximou devagar, prendeu o cabelo como quem pede licença. Disseram que você fala muitas línguas. Eu só falo duas, mas adoro matemática. Maiara sorriu e apontou para uma porta ao fim do corredor. A sala de mentoria é logo ali. Entra, aqui ninguém é invisível. A moça foi. O vidro devolveu à cidade um brilho que não vinha do sol. E de algum modo a história inteira coube naquele gesto simples. Ver, ouvir, apostar. O resto vem depois.